Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Pokémon, uma nova jornada. Capítulo 431. Encontrando Soliera novamente. Terrance e Mestre Vitor chegaram ao Monte Lanakila no segundo dia. Em vez de dizer que eles estavam lá para esperar o ovo chocar, seria mais preciso dizer que o Mestre Vitor estava compartilhando com Terrance os resultados de seus anos de pesquisa em Alola. O que você está escrevendo? Mestre Vitor. Terrance se levantou, olhou para seu caderno e disse, nada demais, apenas um plano para a academia. Você já está se preparando para isso? Não precisa ter pressa, disse Mestre Vitor surpreso. Não, Terrance balançou a cabeça e disse, este é o rascunho de um requerimento para mudar o formato do ginásio. Um requerimento para mudar o formato do ginásio? Mestre Vitor ficou atordoado. Não era para ser um requerimento para transferir a posição de líder de ginásio? Percebendo a confusão do Mestre Vitor, Terrance não teve intenção de enganá-lo e explicou. Se eu quiser investir tempo em pesquisa, pensei que transferir a posição de líder de ginásio seria minha única opção, mas então de repente me lembrei de algo. Percebi que posso manter minha posição como líder de ginásio e também ter bastante tempo para fazer minhas próprias coisas, disse Terrance com um sorriso. Essa ideia foi um lampejo de inspiração que ele teve enquanto agonizava sobre a transferência de ginásio ontem. A menos que fosse absolutamente necessário, ele realmente não queria desistir de sua posição como líder de ginásio. Embora os emblemas de ginásio, que foram projetados para uso em concursos Pokémon, tivessem um valor significativo, eles não eram nem de longe tão importantes quanto uma conquista de pesquisa inovadora, mesmo entre os criadores sêniores a níveis diferentes. O valor de um criador pode variar dependendo das conquistas de pesquisa que eles produzem, como alimentos e remédios com efeitos diferentes. A pesquisa que o Mestre Vitor compartilhou com Terrance, por exemplo, foi de importância histórica. Ela poderia aumentar o teto de força atual de um Pokémon para o equivalente a um aumento de estatísticas de um movimento poderoso, o que deixaria quase todos os treinadores loucos. Muitos treinadores que estavam presos em um gargalo e incapazes de progredir viriam em busca da ajuda de Terrance. Até mesmo a Elite 4 ficaria com inveja de tais resultados de pesquisa. Se fosse desenvolvido com sucesso, Terrance teria direitos exclusivos sobre ele, e os lucros superariam em muito a receita indireta gerada pelo tráfego obtido por ter um ginásio com emblemas de concurso Pokémon. Tomemos como exemplo as conquistas do Mestre Vitor em genética. Ele tinha papéis de consultoria em relação à criação com muitos indivíduos de alto escalão dentro da liga, a família Joy, a família Jenny e assim por diante. Até mesmo os Pokémon iniciais emitidos para treinadores novatos pela liga passaram por muitos dos conceitos de criação do Mestre Vitor durante seu período de incubação. Além disso, vários clubes e treinadores de alto nível que queriam criar a próxima geração de suas equipes principais procuraram o Mestre Vitor para obter orientação sobre instruções, métodos e técnicas de incubação de ovos. Um criador habilidoso é essencialmente uma máquina de fazer dinheiro, enquanto um líder de ginásio, para ser franco, é apenas uma função especializada para treinadores, um trabalho relativamente respeitável para um treinador. Não vimos muitos líderes de ginásio negligenciando suas funções por causa de outros compromissos, e nem se importando com isso. Terrance, tendo a opção de seguir o caminho de um criador, se viu nessa encruzilhada. Embora suas conquistas como líder de ginásio sejam promissoras devido a uma aposta envolvendo concursos Pokémon, o caminho de um criador seria muito mais benéfico para seus Pokémon. Um avanço inovador na criação, o principal beneficiário seria o próprio criador. Talvez, com isso, Terrance, que de outra forma poderia ficar preso em seu nível atual pelo resto de sua vida, poderia entrar em um reino mais elevado, economizando 10 anos de esforço em comparação ao treinamento convencional intensivo em recursos. Portanto, essa foi realmente uma decisão difícil, e desistir de sua posição como líder de ginásio foi o pior plano que Terrance tinha em mente. Entretanto, depois de muita reflexão e deliberação, Terrance criou um plano infalível. Sim, mudando o formato do ginásio. Mestre Vitor, você conhece o ginásio Mosdeep? Você está falando daquele ginásio onde aqueles dois pirralhos gêmeos são os líderes de ginásio? Mestre Vitor perguntou surpreso. É isso mesmo, exatamente esse. Terrance disse. O único ginásio em Oin onde batalhas duplas são permitidas. E você conhece o ginásio Striaton de Unova? Ginásio Striaton. Mestre Vitor parecia um pouco confuso. Ele não estava muito familiarizado com os ginásios em Unova. Mestre Vitor nunca havia lidado muito com ginásios, mas Terrance, com o objetivo de se tornar um treinador de ginásio, havia aprendido muito sobre eles. Falando do ginásio Striaton, seu formato de desafio é ainda mais estranho. Ele passou por 2 reformas. O ginásio Mosdeep tem 2 treinadores de ginásio, mas o ginásio Striaton tem 3 treinadores de ginásio. De um formato em que os desafiantes se juntam a um instrutor de ginástica para lutar contra os outros 2 em duplas até um formato de escolha 1 entre 3. Pode-se dizer que a ginásio Striaton tem uma abordagem única, explicou Terrance. O Mestre Vitor finalmente entendeu o que Terrance queria dizer. Ele planejava inovar o formato de desafio do ginásio para manter sua posição como líder de ginásio. Essa é realmente uma ideia inteligente. Mestre Vitor exclamou. Ele queria que Terrance se concentrasse inteiramente na pesquisa sobre a Aura Totem, embora tivesse aceitado que Terrance poderia precisar sacrificar algo para isso. Mestre Vitor estava confiante no valor dessa pesquisa e acreditava que Terrance não perderia. Mas se houvesse uma maneira de ter o melhor dos 2 mundos, honestamente, até Mestre Vitor ficou bastante surpreso. Você certamente está cheio de ideias, mas mudar o formato do ginásio provavelmente será ainda mais problemático do que transferi-lo, não é? Comentou Mestre Vitor. Sim, será problemático, mas se eu realmente conseguir encontrar um formato de desafio que alcance o melhor dos 2 mundos, valerá a pena, disse Terrance. Tudo bem então.
Se você tiver algum problema, é só me avisar. Eu farei o meu melhor para ajudar, respondeu o mestre Vitor. Muito obrigado. Terrance estava sinceramente grato ao mestre Vitor, não apenas por lhe dar uma oportunidade tão importante, mas também por apoiá-lo totalmente quando ele precisou tomar uma decisão. Sem a orientação inicial do mestre Vitor, Terrance provavelmente nem teria alcançado o título de top coordenador, muito menos se tornado um líder de ginásio ou perseguido objetivos maiores no campo da criação. Terrance? Naquele momento, uma voz familiar chegou aos ouvidos de Terrance. Ele e mestre Vitor olharam e viram que era uma jovem garota que tinha acabado de escalar a montanha. Solitária? Terrance ficou surpreso. Essa garota não deveria estar procurando maneiras de desafiar o desafio da ilha? Como ela foi parar aqui? É você mesmo. De longe, Soliera avistou Terrance e não teve muita certeza a princípio, mas no momento em que ele respondeu, ela ficou muito feliz e correu em sua direção. No entanto, quando ela notou o homem idoso parado ao lado dele, ela parou de repente e parou de correr. Qual é o problema? Vocês dois se conhecem? Mestre Vitor perguntou com um sorriso gentil, surpreso ao descobrir que Terrance tinha conhecidos em Alola. O nome dela é Soliera. Nós nos conhecemos no aeroporto na Ilha Melemele, explicou Terrance. Soliera, este é o mestre Vitor, um criador extraordinário, disse Terrance, apresentando-o a Soliera. Mestre Vitor, olá. Sou Soliera de cidade de Cerulean, disse Soliera. Embora não conhecesse o mestre Vitor, já que Terrance o havia descrito como um criador extraordinário, e considerando sua idade avançada, ela rapidamente se curvou respeitosamente. Olá, olá, respondeu o mestre Vitor com um sorriso. A propósito, Soliera, por que você está aqui no Monte Lanakila? Perguntou Terrance. Eu? Ouvi dizer que o Kauna da ilha Ula Ula fica no Monte Lanakila, então vim aqui para ver se conseguia encontrá-lo e explorar outras maneiras de encarar o desafio. Soliera coçou a cabeça sem jeito. Ela tinha pesquisado as condições para o desafio nas outras 3 ilhas, mas para uma treinadora como ela, vinda de canto, todas eram extremamente hostis. Sem outra escolha, ela decidiu vir aqui para tentar a sorte com Nanu. Ela ainda tinha grande confiança em sua força. Capítulo 432, Ilha Kauna Nanu. Você está procurando por Nanu? Mestre Vitor ponderou por um momento e disse, não é fácil encontrar alguém no Monte Lanakila, mas provavelmente sei onde Nanu está. Terrance ficou surpreso e olhou para o mestre Vitor. Ele conhecia o Kauna da ilha Ula Ula? Eu posso levar você lá, disse mestre Vitor. Sério? Soliera ficou muito feliz, mas hesitou e perguntou, isso não vai atrasar o que você está fazendo, vai? Ela olhou para Terrance e mestre Vitor e ficou intrigada ao ver que eles tinham montado uma barraca ali. Não tem problema, Terrance balançou a cabeça. O ovo Pokémon não chocaria tão cedo. Haveria sinais de antemão quando ele estivesse prestes a chocar. Então, muito obrigada, disse Soliera com gratidão. Em uma caverna em algum lugar no Monte Lanakila, um homem idoso com cabelos castanho acinzentados, vestindo um velho uniforme policial, parecia estar procurando por algo. Ao lado dele estava um persa com pelo cinza claro e rosto gordinho, com os 2 dentes expostos enquanto mostrava as presas, tentando assustar o Sneasel que bloqueava seu caminho. Esqueça, ainda não há nenhuma mudança aqui. Vamos verificar o próximo lugar. O homem idoso falou calmamente. Persian lançou um olhar desdenhoso para Sneasel, soltou um rosnado feroz enquanto batia suas garras afiadas no chão, e então recuou lentamente para o lado do homem idoso. Um homem e um Pokémon saíram da caverna e olharam para cima e viram 3 pessoas vindo em sua direção. Miau! Persian estava prestes a investigar, mas foi impedido pelo homem idoso. Vitor? O que ele está fazendo aqui? O grupo de Terrance também notou o homem idoso, e o primeiro a reconhecê-lo foi o mestre Vitor. Ele riu e disse, Nanu, como esperado, você está aqui de novo. Você está aposentado há tantos anos, mas ainda não desistiu de sua pesquisa sobre ultra-buracos de minhoca? Ultra-buraco de minhoca? Terrance ficou surpreso e observou o homem cuidadosamente. Então, ele era Kauna Nanu? Terrance já havia aprendido com o mestre Vitor o que era um ultra-buraco de minhoca. Ele também entendeu o impacto ecológico devastador que ultra-bestas poderiam ter se cruzassem do ultra-espaço através dos instáveis ultra-buracos de minhoca que o conectavam ao mundo Pokémon. No entanto, isso ainda parecia distante para Terrance. Afinal, ele ainda não havia entendido completamente os Pokémon nativos, muito menos as informações avassaladoras sobre ultra-bestas. Mestre Vitor, o que o traz aqui? Esta jovem está procurando por você, e eu imaginei que você estaria aqui, então a trouxe comigo. Parece que meu palpite estava certo. Vitor riu com vontade. A expressão de Nanu permaneceu séria. Somado ao velho uniforme policial que ele estava usando, Terrance não pôde deixar de pensar, este era claramente um homem com uma história. Eu sou Soliera de cidade de Cerulean Encanto. Eu gostaria de participar do desafio da ilha. Além de encontrar uma pedra brilhante, tem outra maneira? Soliera perguntou nervosamente. Ela não sabia o que era uma pedra brilhante ou onde encontrar uma. Se ter uma pedra brilhante era a única maneira de participar do desafio da ilha, então ela estava sem opções. Canto. Nenhuma pedra brilhante? A expressão de Nanu não mudou enquanto ele olhava para Soliera. Não, não tem. Soliera se desesperou. Mas já que você foi trazido aqui pelo mestre Vitor, vou lhe dar uma chance, disse Nanu. Se você passar no meu teste, eu lhe darei um amuleto do desafio da ilha. Sério? Soliera, que estava em desespero, de repente se animou. Como você é um treinador de canto, provavelmente colecionou insígnias de ginásio, certo? Vamos ter uma batalha. Se você vencer, ganhará o direito de participar do desafio da ilha. Uma batalha? Sem problemas, respondeu Soliera. Terrance e mestre Vitor assistiram à troca, ambos céticos quanto às chances de Soliera. Afinal, Nanu era um Ilha Kauna, alguém com força excepcional.
Treinadores comuns não tinham chance contra ele. No entanto, esta parecia ser a única oportunidade de Soliera. E quem é esse? Nanu já havia notado Terrance, que estava ao lado do mestre Vitor, e perguntou. Olá, sou Terrance, de cidade de Falarbor em Oen, disse Terrance. Atualmente estou estudando com o mestre Vitor. Um criador? Nanu observou Terrance discretamente. Se ele estava estudando com o mestre Vitor, ele deveria ser um novato talentoso no campo da criação. Que tal isso, Terrance? Você pode atuar como árbitro da batalha deles, sugeriu o mestre Vitor. Claro, Terrance assentiu. De um lado estava o Ilha Kauna da região de Alola, um treinador com a mais alta reputação na região. Do outro, estava um treinador da região de Canto que havia participado da conferência da liga. Terrance estava bastante interessado na batalha deles. No entanto, a maior parte do seu interesse estava em saber se Nanu usaria um movimento Z. A batalha será 1 contra 1. Após consulta com ambos, a regra foi definida. A partida seria decidida em um único round. No entanto, dizem que os movimentos Z consomem muita resistência. Para a maioria dos treinadores, usar uma vez em uma única batalha já é o limite. Pensando dessa forma, as chances de ver um movimento Z são bem baixas, a menos que Soliera consiga forçar o Kauna a ir com tudo. Terrance pensou consigo mesmo. Embora não tivesse certeza de quão fortes eram os Kaunas da região de Alola, ser reconhecido com a honra de Ilha Kauna significava que sua força definitivamente não deveria ser subestimada. O grupo chegou a uma área aberta. Soliera e Nanu tomaram suas posições em lados opostos, enquanto Terrance ficou no centro e anunciou o início da batalha. Logo depois, ambos enviaram seus Pokémon. Nanu diretamente enviou o Alolan Persian que estava ao lado dele, enquanto Soliera, após um momento de reflexão, enviou um Blastoise. Parece que foi bem treinado, comentou Terrance, observando o Blastoise. A batalha começou. Soliera fez o primeiro movimento, ordenando que Blastoise usasse Hidrobomba. O jato massivo de água rugiu em direção a Persian, que permaneceu aparentemente relaxado. Subestimando Blastoise, hein? Soliera ficou furiosa com o comportamento casual de Persian. Persa, use golpe cortante. Pelo conhecimento de Terrance sobre Alolan Persian que ele tinha aprendido recentemente, ele sabia que esse Pokémon é violento e prefere táticas dissimuladas, como ataque surpresa e ataques noturnos. Ver Nanu comandar Persian para confrontar abertamente a Hidrobomba o surpreendeu. Agite! Com um lampejo de garras afiadas, Persian saltou no ar, cortando diretamente a Hidrobomba que se aproximava. Sua velocidade era tão rápida que até Terrance ficou surpreso interiormente, ele poderia facilmente ter se esquivado da Hidrobomba completamente. No entanto, o poder do golpe cortante de Persian era igualmente assustador. Sob os olhares incrédulos de Soliera e Blastoise, a Hidrobomba foi dividida em duas pelo golpe da garra. A batalha acabou, a voz de Nanu soou. Terrance manteve os olhos nos movimentos de Persian. Sua velocidade era excepcional. Após cortar a Hidrobomba, Persian usou o fluxo de água dividido para se esconder, circulando em volta da posição de Blastoise. Corte noturno. Na abertura de uma fração de segundo, Persian rapidamente cortou Blastoise. Enquanto o rosto de Blastoise se contorcia em agonia, um grito doloroso irrompeu de sua boca, e então Persian rapidamente recuou como um assassino. Capítulo 433, Terrance contra Nanu. Num relance, o abdômen de Blastoise tinha um arranhão chocante. Neste momento, Blastoise parecia estar suportando uma dor imensa e não conseguia mais controlar seu corpo, meio ajoelhado no chão. Terrance respirou fundo. A velocidade com que a batalha terminou estava além de suas expectativas. Com a condição atual de Blastoise, não havia necessidade de continuar a luta, o resultado já estava muito claro. Ele olhou para Soliera. Ela notou o olhar de Terrance, franziu os lábios e pegou uma Pokébola, dizendo, eu perdi. A força do Persian de Nanu excedia a de Blastoise em mais de um nível. Ela não esperava ser derrotada tão rapidamente. Sua força não é suficiente para desafiar o desafio da ilha. Mesmo se você obtiver uma pedra brilhante e ganhar a qualificação, você não conseguirá completar este desafio, Nanu disse impiedosamente. Eu entendo, mas não vou desistir. Voltarei para desafiá-lo novamente depois que eu ficar mais forte. Soliera disse sem vontade. Ela havia alcançado uma posição entre as 32 melhores em uma competição de larga escala em um lugar tão grande quanto Canto. Como ela poderia se resignar a ser parada pelo julgamento de uma pequena ilha? Nanu, por que não deixar Terrance lutar com você também? Se ele vencer, dê a ele um anel Z, mestre Vitor sugeriu de repente. Ele não é um criador? Nanu disse surpreso. Ele também é um treinador, respondeu Vitor. Terrance olhou para mestre Vitor confuso, inseguro de suas intenções. Ele não é meu oponente. Se você quer um anel Z, não deve ser difícil para você encontrar uma pedra brilhante, certo? Naquela hora eu posso fazer uma para ele de graça. Nanu olhou para Terrance e balançou a cabeça. Ele realmente não poderia se incomodar em lutar contra essas crianças. É verdade, eu conheço alguns lugares onde pode haver pedras brilhantes. Se procurarmos com cuidado, podemos encontrar algumas, mestre Vitor refletiu. Durante seu tempo pesquisando em Alola, ele visitou alguns lugares. Espere um minuto, eu quero tentar desafiar você, disse Terrance de repente, surpreendendo Soliera e mestre Vitor quando eles se viraram para olhá-lo. A força de Nanu já havia sido claramente demonstrada, certo? Mesmo assim, Terrance ainda queria desafiá-lo? Se possível, espero ver um movimento Z com meus próprios olhos. Haha, disse Terrance sem jeito, coçando a cabeça enquanto olhava fixamente para o pulso de Nanu. Movimento Z? Nanu olhou para Terrance e perguntou, você está falando sério? Sim, confirmou Terrance. Se for esse o caso, então vocês dois podem ter uma batalha. Terrance também não é fraco. Se você for descuidado, pode perder, disse mestre Vitor com um sorriso. Nanu permaneceu indiferente.
Com Terrance tendo apenas 15 anos, quão forte ele poderia ser? Na opinião dele, Terrance provavelmente estava no mesmo nível de Soliera, e mesmo que ele fosse mais forte que ela, não seria muito. Tudo bem então, se você conseguir derrotar meu persa, eu lhe darei um anel Z de graça, disse Nanu após um momento de silêncio. Terrance assentiu e começou a pensar em qual Pokémon enviar. Para ficar seguro, ele decidiu usar Altaria. Este persa era muito rápido, com movimentos altamente destrutivos, e sua força geral não era inferior à de Altaria. Se ele fosse descuidado, poderia perder feio. Então desta vez, eu agirei como árbitro, disse Soliera. Obrigado, respondeu Terrance. Trocando de lugar com Soliera, Terrance respirou fundo e jogou a Pokébola de Altaria. Os olhos do mestre Vitor se iluminaram. Fazia muito tempo desde a última vez que ele viu Terrance, e ele estava muito curioso sobre a força de Altaria. Embora ele já tivesse visto Altaria antes e soubesse que ela era perfeitamente treinada, ele não a tinha testemunhado em batalha em primeira mão. Esta era uma oportunidade perfeita. Altaria tinha grande potencial, e mestre Vitor poderia ser considerado a pessoa com mais conhecimento sobre Altaria além de Terrance, possivelmente até superando Terrance em alguns aspectos. Este Pokémon, Nanu, com sua vasta experiência, franziu as sobrancelhas levemente no momento em que viu Altaria. Ele lançou um olhar profundo para Terrance e mestre Vitor. Um Pokémon desse calibre não era algo que um treinador da idade de Terrance poderia normalmente criar. Persa, disse Nanu lentamente, enquanto Persa entrava no campo de batalha mais uma vez. Altaria voava graciosamente no ar, enquanto Persia inclinava a cabeça para encarar seu oponente, arranhando repetidamente o chão com suas garras, como se estivesse ansioso para arrastar Altaria para baixo. Com apenas uma troca de olhares, a batalha começou. Altaria, use sopro do dragão. Poderosas chamas de dragão jorraram, varrendo em direção a Persian. Altaria abriu a boca e desencadeou um movimento com poder avassalador. A força opressiva fez até Nanu hesitar brevemente antes de emitir o comando para se esquivar. Desvie disso. Então use o pulso negro. Esta foi a primeira vez que Terrance encontrou um Pokémon tão ágil. Não era apenas rápido, era ágil. Os movimentos de Persia enquanto desviava do sopro do dragão não eram particularmente rápidos, mas ele sempre conseguia aproveitar o timing perfeito, manobrando seu corpo habilmente. Mesmo quando o sopro do dragão de Altaria varria, ele falhou em dar um golpe efetivo. Essa situação foi a primeira para Terrance depois de 4 meses de treinamento no Monte Shinei. Use garra de dragão. No momento em que o pulso sombrio de Persian estava prestes a pousar, Terrance hesitou por um breve momento antes de dar o comando rapidamente. A trajetória do pulso sombrio era extremamente errática, voando em direção a eles como uma mosca caótica, e era incrivelmente rápido. Terrance não teve escolha a não ser fazer Altaria usar garra do dragão para bloqueá-lo. Este pulso sombrio era totalmente imprevisível em termos de onde cairia ou como se moveria. Ele só poderia ser destruído no momento em que chegasse. Uma garra gigante de energia azul púrpura se materializou. No momento em que pulso sombrio chegou, Altaria rapidamente balançou sua garra. Bang! Uma fumaça espessa obscureceu a visão de Persian e Altaria. No momento seguinte, inúmeros raios de luz se iluminaram no céu, caindo como meteoros. Use o Draco Meteoro. A voz de Terrance soou, e Nanu imediatamente ordenou: corram. Olhando para o céu, Persian começou a se mover rapidamente, seu corpo inteiro se transformando em um borrão cinza, como se tentasse escapar do Draco Meteoro de Altaria com sua velocidade. No entanto, quando os raios de luz chegaram completamente à visão de Nanu, ele parou. O meteoro do dragão estava espalhado demais, e considerando a explosão final dos aglomerados de energia, seria difícil para Persian desviar. Controle tão preciso. Nanu silenciosamente elogiou a maestria de Altaria com o meteoro do dragão em seu coração. Mas ele não se intimidou e disse: se for esse o caso, use gema poderosa para quebrar todos os ataques acima de você. Em um instante, uma luz tão brilhante quanto uma pedra preciosa se condensou. Persian parou de se mover e disparou o movimento gema poderosa do centro de sua testa. O raio de luz colidiu com os aglomerados de energia e uma explosão violenta ocorreu imediatamente. Bum, 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 bum. Mas ainda não tinha acabado. A gema poderosa de Persian só conseguiu bloquear parte do meteoro do dragão. Contra o meteoro do dragão que cobria todo o campo de batalha, Persian só conseguiu criar uma pequena zona segura para si. No entanto, as ondas de choque dos outros Draco Meteoros em queda ainda conseguiram engolfá-lo instantaneamente em sua explosão de energia. Bum! Capítulo 434. Bloqueando o movimento Z. A poeira se dispersou, e nem Mestre Vitor nem Nanu ficaram surpresos. Persian parecia completamente ileso. Só Soliera ficou sem palavras. O meteoro do dragão tão poderoso, um movimento que irradiava uma energia tão poderosa, ainda assim, estava completamente ileso? Quando ela viu Altaria capaz de se defender contra Persian, o olhar de Soliera para Terrance já havia mudado. Parece que eu subestimei você. Você realmente é alguma coisa. Nanu ficou em silêncio por um momento. Continuar a arrastar isso com Terrance era realmente inútil. Você quer ver um movimento Z, não é? Nanu sorriu pela primeira vez, mas aquele sorriso, aos olhos de Terrance, não poderia ter sido mais assustador. No momento seguinte, Nanu estendeu o braço, revelando uma pulseira incrustada com um cristal Z puro à vista de todos. Está acontecendo agora, hein? Vendo a ação de Nanu, o coração de Terrance ficou tenso. Ele ainda se lembrava de ter testemunhado o poder do movimento Z tipo rocha antes. Persa, Nanu chamou suavemente.
Acompanhado por movimentos específicos, inúmeros raios de luz escura rapidamente se reuniram ao redor dele. Esses raios de luz escura rapidamente se conectaram a Persean, e uma poderosa onda de energia irrompeu com um estrondo alto. Eclipse do buraco negro. A energia escura se espalhou pelo céu como uma pedra de moinho gigante, como se estivesse prestes a devorar tudo. As pupilas de Terran se encolheram. Ele não tinha dúvidas de que se Altaria usasse qualquer movimento, seria inútil, seria apenas absorvido completamente. Eclipse de buraco negro? Terran se murmurou suavemente. Os movimentos E são realmente fascinantes. Altaria bloqueie. Neste momento, o olhar de todos estava fixo em Altaria. A poderosa energia escura engolfou Altaria quase instantaneamente. Mesmo do chão, Soliera podia sentir a malícia daquela energia. Comparado ao ataque que Blastoise havia sofrido, o poder não estava nem no mesmo nível. Poder impressionante. Mestre Vitor murmurou. Os movimentos Z eram realmente incríveis. Movimentos executados consumindo a resistência do treinador e a energia do cristal Z, e então havia a aura de Totem e Ultra Bestas. Quais segredos a Lola estava escondendo? Altaria. Ela bloqueou. De repente, Soliera exclamou em choque. Ela esfregou os olhos com força. Aquele movimento agora mesmo. Era realmente algo que poderia ser bloqueado? Altaria estava coberta de ferimentos por todo o corpo, como se tivesse caído em um buraco negro e sido intensamente lavada por inúmeras energias. Agora estava gravemente ferida e parecia ter perdido a força para lutar. Já chega. Eu concordo, disse Terrance. Conceder? Nanu levantou a cabeça. Embora Altaria parecesse gravemente ferida, sua condição era, sem dúvida, muito melhor em comparação com o Blastoise de Soliera antes. Este Altaria passou por um treinamento especial em defesa, o que lhe permitiu reter a habilidade de lutar. Ao contrário de Blastoise, ele não foi tornado impotente por um único golpe mortal. Sim, Terrance assentiu. Ele só queria ver o poder de um movimento Z, e foi por isso que deixou Altaria bloqueá-lo. Agora que seu objetivo foi alcançado, e dada a condição atual de Altaria, havia pouco sentido em continuar a batalha. Assim, Terrance desistiu. Se você desistir, não ganhará o Anel Z, disse Nanu. Não importa. Ainda não sou páreo para você, Terrance respondeu. Ele havia notado a condição de Persean. Apesar de usar um movimento Z, ele ainda tinha bastante resistência. Enquanto isso, a condição geral de Altaria havia se deteriorado significativamente. Altaria a empoleirar. Após dar o comando e esperar que Altaria se recuperasse um pouco, Terrance imediatamente o chamou de volta. Có, você não parece ter um forte desejo de vencer. Qual é o problema? Você não quer ter um Anel Z? Mestre Vitor perguntou curiosamente. Vencer lhe daria um Anel Z presenteado pessoalmente por Nanu. Como Terrance poderia resistir a tal tentação? Não, Terrance disse com um sorriso amargo. Mesmo se eu tiver um Anel Z sem completar o desafio da ilha, se o cristal Z for usado uma vez, ele não seria destruído? Por enquanto, prefiro concentrar minha energia nas questões principais. Mestre Vitor assentiu. Ele queria apenas tirar vantagem da situação para ajudar Terrance a ganhar mais experiência, mas como Terrance tinha suas próprias ideias, decidiu confiar nele. Na verdade, Terrance estava realmente muito interessado no movimento Z, mas também notou algumas desvantagens. A primeira foram as estranhas poses sincronizadas. Da perspectiva de Terrance como um transmigrador da Terra, realizar tais ações era difícil de aceitar, a menos que ele pudesse encontrar outra maneira de resolver o problema. O segundo era o longo tempo de preparação. Além disso, como usar um movimento Z exigia consumir a maior parte da resistência do Pokémon e do treinador, ele não podia ser praticado como um movimento regular. Embora pudesse desempenhar um papel decisivo na batalha, suas desvantagens também poderiam levar a certas desvantagens. Se contra-atacado por um oponente, o movimento Z causaria dano significativo ao lado do usuário. Por fim, Terrance atualmente não tinha tempo extra para realizar o desafio da ilha. Se ele algum dia se tornasse livre e continuasse interessado em movimento Z, ele poderia voltar e pensar em uma maneira. Que cara peculiar, Nanu comentou indiferentemente. No entanto, a julgar pela expressão dele, ele parecia reconhecer a força de Terrance. Pelo menos se abstendo de fazer comentários como se Terrance não fosse forte o suficiente para participar do desafio da ilha como fez com Soliera. Soliera observava ansiosamente de lado. De repente, ela sentiu que sua conquista de estar entre as 32 melhores da Conferência do Planalto Índigo era bem insignificante. Até mesmo alguém que ela inicialmente pensou ser apenas um excelente criador demonstrou uma destreza de batalha tão surpreendente. Soliera, certo? Disse Mestre Vitor. Posso te contar sobre um lugar que provavelmente deve ter pedras brilhantes. Se você tiver sorte, pode encontrar uma. Em uma determinada área do Monte Oculani. Nanu olhou para Mestre Vitor e disse, eu conheço esse lugar. Com a força atual dessa garota, ela poderia se proteger enquanto procura. Mas mesmo que ela obtenha uma pedra brilhante, a probabilidade de passar no desafio da ilha ainda é muito baixa. Você não mudou nada, disse Mestre Vitor, balançando a cabeça. Ele acreditava firmemente que todos podem melhorar se essa garota chamada Soliera trabalhasse duro, o sucesso não seria impossível. Desencorajar as pessoas. Esse nunca foi o jeito de Vitor. Estou disposto a tentar, disse Soliera com uma expressão determinada. Vocês são impossíveis, disse Nanu com um olhar resignado, já se preparando para ir embora. Estou voltando para a cidade Pô. Se o destino permitir, nos encontraremos novamente. Observando a figura de Nanu partindo, Mestre Vitor suspirou e disse, ele já foi membro da Polícia Internacional. Em alguns aspectos, ele é muito teimoso. Se você quiser ganhar o reconhecimento dele, precisará trabalhar duro. Vou te dizer a localização aproximada.
Se você consegue ou não encontrar uma pedra brilhante depende de você. Depois de dar alguns conselhos a Soliera, que veio da região de Canto e queria encarar o desafio da ilha, Terrance e Mestre Vitor se separaram dela. Eles ainda precisavam ficar no Monte Lanakila para esperar o Vulpix de gelo chocar. Mais um dia se passou e finalmente, o Vulpix de gelo começou a mostrar sinais de eclosão. Capítulo 435. Vulpix de gelo nasce. Em algumas bibliotecas focadas em criação, livros como a seção sobre eclosão de Pokémon do tipo gelo, introduzem a ideia de que Pokémon do tipo gelo são melhor eclodidos em ambientes de temperatura relativamente baixa. Essa abordagem é benéfica para o crescimento subsequente de Pokémon do tipo gelo, tornando-os mais saudáveis do que Pokémon eclodidos em condições normais. No entanto, esse benefício à saúde não é apenas imperceptível a olho nu, mas também é difícil de observar durante seu crescimento. A diferença em comparação com Pokémon eclodidos em ambientes comuns é insignificante e pode ser ignorada. Claro, esse tipo de conhecimento comum é bem conhecido pelo Mestre Vitor e Terrance. Nesta montanha nevada, o ambiente é quase o melhor possível para chocar um Vulpix de gelo, embora a maioria das pessoas não saiba dos benefícios de fazer isso. O Mestre Vitor uma vez publicou um artigo resumindo as diferenças no crescimento de Pokémon chocados em vários ambientes, apoiado por extensos dados experimentais. O aspecto mais notável dessas diferenças está na resistência a doenças. De grandes doenças congênitas a resfriados leves e inofensivos, Pokémon chocados em ambientes adequados têm muito menos probabilidade de encontrar esses problemas. Em contraste, Pokémon chocados casualmente por alguns treinadores em ambientes inadequados tendem a ter uma resistência relativamente mais fraca. Essa resistência também pode ser descrita como adaptabilidade ao ambiente e aos patógenos. Por exemplo, um Charmander que se muda repentinamente para um local mais frio pode ter menor resistência ao frio e ser mais propenso a pegar resfriados se não tiver sido criado em um ambiente adequado. Este é um exemplo de saúde em ação. No entanto, essa habilidade também pode ser adquirida mais tarde por meio de treinamento, então a maioria dos treinadores não presta muita atenção a ela. Este é Jade de gelo, que só pode se formar após centenas de anos de acumulação em enormes montanhas nevadas. Você conhece seus efeitos? Mestre Vitor perguntou a Terrance. À medida que a eclosão do Vulpix de gelo se aproximava, Mestre Vitor aproveitou a oportunidade para fazer algumas perguntas a Terrance. Mestre Vitor apontou para a bandeja que continha o ovo do Vulpix de gelo. A bandeja era feita de jade, que era linda e emitia constantemente uma aura arrepiante. Era claramente de qualidade diferente em comparação com as bandejas de ovos Pokémon produzidas em massa no mercado. Na verdade, desde o momento em que Terrance viu o ovo do Vulpix de gelo pela primeira vez, ele reconheceu a qualidade da bandeja. Jade de gelo, ela nutre levemente a função imunológica do Vulpix de gelo. Além disso, depois que o Vulpix de gelo eclode, ela pode ter um efeito calmante e relaxante. Se o efeito for forte o suficiente, o Vulpix de gelo nascerá com excelente força mental, o que é muito benéfico para seu desenvolvimento inicial. Nada mal, disse Mestre Vitor com um sorriso. Embora a explicação de Terrance tenha sido um pouco desorganizada, a ideia geral estava correta. Este material de jade não só poderia ser usado para fazer bandejas de ovos Pokémon, mas também poderia ser trabalhado em acessórios para os Pokémon usarem mais tarde, fornecendo uma influência sutil ao longo do tempo. No entanto, esse efeito é mínimo e não mostra nenhum resultado perceptível. Além de indivíduos ricos, os treinadores comuns não podem pagar por isso. Embora o jade de gelo seja impressionante, ele ainda é um pouco inferior à solução nutritiva que foi usada para chocar Swablu, disse Mestre Vitor. Ele tirou uma gota da solução nutritiva, que continha a essência de várias drogas e plantas e era de valor extraordinário. Embora o jade de gelo seja raro, ele pode ser comprado com dinheiro suficiente. No entanto, o conhecimento farmacológico por trás da solução nutritiva é algo que ninguém além do Mestre Vitor possui. Assim como Pokémon do tipo fogo que eclodem em cinzas vulcânicas ou em bandejas feitas de jade quente resultam em melhor saúde, o jade de gelo é um dos melhores materiais para fazer bandejas para ovos de Pokémon do tipo gelo. Eu o preparei especificamente para o Vulpix de gelo. Além disso, Vepiar Belry, Vatmel Belry, Durin Belry e Rabuta Belry. Você sabe que tipo de comida pode ser feita com essas 4 berries? Vepiar Belry, Vatmel Belry, Durin Belry, Rabuta Belry. Terrance ficou em silêncio por um momento. Ele conhecia essas 4 frutas, todas eram muito raras. Ele sabia de alguns alimentos e suplementos nutricionais que continham uma dessas frutas, mas algo que continha todas as 4? Ele nunca tinha ouvido falar de tal coisa. No entanto, alimentos e suplementos nutricionais feitos com qualquer uma dessas 4 frutas eram conhecidos por aumentar a inteligência de um Pokémon. Terrance olhou para Mestre Vitor e só conseguiu dar um palpite relacionado a esse efeito em particular. Haha, é normal que você não saiba. Eu peguei essa receita de um criador sênior. É uma receita pequena que é muito útil para Pokémon recém-nascidos melhorarem sua compreensão. Eu te ensino o método de preparação mais tarde. Os efeitos das 4 frutas são semelhantes, mas se você quiser que elas se complementem sem se sobrepor, o método de preparação requer atenção cuidadosa. É um pouco complicado de manusear e será um desafio para você neste estágio. Compreensão, ou inteligência, pode permitir que Vulpix de gelo desperte certos movimentos antes do que deveria aprender à medida que fica mais forte e claro, isso também tem outros benefícios. Folhas de gelo, flores de gelo, água de cocô, amoras, e algumas plantas, vegetais e frutas neutras e de natureza quente.
Terrance notou que o mestre Vitor havia preparado tudo cuidadosamente, talvez um pouco cuidadosamente demais. Entre eles, havia vários itens que Terrance não reconheceu de forma alguma. Parecia que testemunhar a eclosão do Vulpix de gelo e cuidar dele em seus estágios iniciais seria uma ótima oportunidade para ele aprender muito conhecimento novo. 12 horas depois que o ovo do Vulpix de gelo começou a mostrar sinais de eclosão. Rachadura. Mesmo tendo vivenciado 2 eclosões de ovos Pokémon antes, Terrance ainda sentia uma pontada de excitação em seu coração. Afinal, esse era um Pokémon que ele nunca tinha visto antes. Uma luz branca deslumbrante envolveu o ovo. Naquele momento, Terrance notou algum movimento e congelou por um segundo. Parecia que o mestre Vitor havia saído silenciosamente, deixando a tarefa de testemunhar a eclosão do ovo para ele. Ao fazer isso, talvez o pequeno Vulpix recém-nascido desenvolvesse um vínculo mais forte com Terrance. Vulpix é um pequeno Pokémon de 4 patas que se assemelha a uma raposa. O Vulpix que Terrance lembrava tinha pelo marrom avermelhado. Mas este Vulpix, como aparecia na visão de Terrance, tinha pelo tão puro e branco quanto a neve. Seus olhos, mudando de azul para branco e parecendo âmbar, se abriram lentamente e silenciosamente se fixaram no olhar de Terrance, aquecendo seu coração. As orelhas grandes e pontudas do recém-nascido ainda não estavam totalmente desdobradas, e suas 6 caudas, devido à sua infância, pareciam apenas uma cauda. O pelo branco e fofo em sua cabeça era da mesma cor de sua cauda fofa. Embora recém-nascido, este Vulpix de gelo já exibia o potencial radiante de uma beleza. Terrance não tinha dúvidas de que se este Vulpix de Alola participasse de um concurso Pokémon, mesmo sem pontos de bônus por habilidades, sua aparência adorável por si só seria o suficiente para angariar uma enorme onda de apoio louco do público. O pequeno Vulpix de gelo estava usando suas 4 patas azul claras para trabalhar duro para sair da casca do ovo. Esse processo levou algum tempo, e Terrance observou silenciosamente o pequeno sujeito durante todo o processo. Naquele momento, Terrance percebeu que logo estaria com as mãos ocupadas. Cuidar de um Pokémon recém-nascido é uma tarefa que exige muita habilidade, e parecia que o mestre Vitor havia decidido deixar toda a responsabilidade para Terrance. Por favor, cuide de mim de agora em diante. Terrance silenciosamente murmurou para si mesmo. Não havia muitos Pokémon que pudessem capturar seu coração assim. Ao longo de seus 4 anos de viagem, ele só havia colocado seu coração em criar 6 Pokémon. Agora, haveria um adorável Vulpix adicionado a esse número. Acariciando suavemente a testa do pequeno Vulpix, Terrance começou a trabalhar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 436. Crise do ginásio Fortrey. Eu perdi. As pupilas da garota de cabelos lilás piscaram com confusão. Desde quando desafiantes se tornaram tão fortes? Sua altaria perdeu a batalha sem nem mesmo lutar. Esta foi a batalha mais impotente e desesperadora que ela já havia experimentado. Olhando para a garota de cabelos pretos na sua frente, cuja expressão permanecia indiferente, Onona ficou sem palavras. Ela havia perdido a partida, mas a outra parte ainda tinha a mesma expressão que frustrante. Ela perdeu. Do lado de fora da arena, um jovem de cabelos e olhos pretos bocejou, balançou a cabeça em decepção e disse, muito fraco. Ginásio Fortrey. Treinador de ginásio, essa é a extensão da sua força? Você? Onona ficou furiosa. Ao ver o jovem sorridente na sua frente, a raiva surgiu dentro dela. Desculpe, isso foi rude da minha parte. O jovem de cabelos e olhos pretos rapidamente acenou com a mão com um sorriso de desculpas, embora um traço de solidão brilhasse em seus olhos. Você não veio pelo emblema de ginásio, apenas para uma batalha contra minha altaria. Agora que a partida acabou, você pode ir embora, certo? Onona disse. Volte, Roserade. Fujiki disse categoricamente. Ela se lembrou de um Pokémon segurando flores azuis e vermelhas em suas mãos. Pensando na batalha de agora, Onona ficou em silêncio. Ela nunca tinha visto um Roserade tão poderoso antes. Esta Roserade lutou como uma dançarina. Seus movimentos graciosos constantemente exalavam uma intenção assassina. Várias toxinas mortais estavam misturadas dentro de suas flores. Como uma dançarina mascarada empunhando um chicote, ela destruiu completamente o orgulho de sua altaria. Embora isso possa ser um pouco rude, você tem algum professor ou parente que tenha uma altaria? Perguntou o jovem de cabelos e olhos pretos. O que você quer fazer? Onona perguntou nervosamente. Não me entenda mal, não temos mais intenções. Mas se sua força for reconhecida por nós, pode ser benéfica para você também. O jovem coçou o queixo, aparentemente sem saber como explicar. O assunto era complicado demais para ser explicado em pouco tempo. Além disso, diante de estranhos cujos antecedentes não eram claros, eles não podiam simplesmente revelar tudo. Você acabou de dizer que o ginásio Fortrey é fraco, certo? Minha professora está no ginásio, e Seuas também é uma altaria. Vou perguntar ao professor. Se você estiver disposto a esperar, então espere. O Onona se virou e foi embora. Se fosse uma batalha de ginásio, uma derrota significaria apenas entregar um emblema. Mas para os treinadores que vieram especificamente para desafiar a altaria, perder para tais desafiantes deixou Onona frustrada. Parecia que ela estava sendo deliberadamente visada. Eu deveria ir perguntar à professora. Com a força dela... Fujiki, parece que vamos perder tempo de novo. O homem suspirou. Eu não esperava que os treinadores de ginásio do ginásio Fortrey fossem ainda mais fracos que você. Você está subestimando o meu Roserade? Claro que não. O homem sorriu. A Roserade de Fujiki estava no mesmo nível de sua Aerodactyl. Ela é uma das melhores entre os 300 treinadores da Ilha do Pesadelo que suportaram aquele teste sangrento.
Como ele poderia subestimar tal Pokémon? Mas se até mesmo a Roserade de Fujiki era demais para eles, então procurar por tais treinadores provavelmente não fazia sentido. Depois de um tempo, uma mulher madura com cabelos azuis ondulados se aproximou com Onona. Ao vê-la, Fujiki e seu companheiro finalmente mostraram um pouco mais de interesse. Eu sou Ana, a antiga líder de ginásio do ginásio Fortrey. Vocês são os viajantes que desejam desafiar a altaria? Uma voz calma soou. O homem de olhos pretos sorriu levemente e disse, linda moça. É um prazer conhecê-la. Meu nome é Albus. Somos treinadores da região de Almia. Almia. O Onona mal tinha ouvido falar dela, mas até mesmo Ana não estava familiarizada com a região. Ela lançou um olhar profundo para a dupla peculiar diante dela e perguntou, eu gostaria de saber, qual é o seu propósito em desafiar a altaria? Bem, Albus deu um sorriso estranho. Isso é algo que você só pode saber depois de nos derrotar. Se você estiver disposto a lutar e conseguir vencer, eu acredito, você não vai se arrepender. Albus levantou a cabeça e seus olhos negros profundos enquanto o céu noturno olhava para ela. Muito bem, aceito seu desafio. Ana hesitou por um momento antes de responder. Ótimo. Fujiki, você está lutando, ou eu deveria? Albus se virou para Fujiki ao seu lado. Eu farei isso. Fujiki pegou uma Pokébola e disse, espero que você não me decepcione. Onona, Ambos os treinadores de ginásio do ginásio Fortrey já tinham sido desafiados por Terrance. Se ele estivesse aqui, ele certamente suspiraria, já que sua razão para vir ao ginásio Fortrey também era lutar contra a altaria da senhorita Ana, esperando ganhar alguma percepção de sua técnica de usar ondas sonoras para gerar terremoto. Ninetales. Fujiki jogou a Pokébola, e um Pokémon com um corpo bem proporcionado, exalando elegância e nobreza, apareceu no campo de batalha, com todo seu corpo coberto por pelos de cor creme. As 9 caudas de Ninetales eram elegantes e longas, com suas pontas adornadas em tons dourados, realçando sua presença majestosa. Este Ninetales. Ao ver seu oponente enviar o Pokémon primeiro, Ana levantou a cabeça em surpresa. Uma poderosa onda de luz solar surgiu do céu, densa e escaldante. Capacidade de seca. Voe pelos céus, altaria. Ana também jogou uma Pokébola. Um Pokémon com uma elegância que combinava com a de Ninetales abriu suas asas e começou a voar graciosamente pelo ar. Esta altaria parece bem forte, Albus assentiu. A batalha entre Ana e Fujiki estava prestes a começar. Como a segunda sobrevivente da Ilha do Pesadelo, Fujiki possuía uma força formidável. Cada um de seus Pokémon havia crescido através de batalhas de sangue e fogo. Albus não tinha grandes esperanças para Ana, mas ele tinha que admitir que a altaria da antiga líder de ginásio era realmente impressionante. Entre a cerca de uma dúzia de treinadores altaria que eles encontraram, a força dela estava entre as melhores. A batalha ficou mais intensa. A força de altaria era, na verdade, o suficiente para enfrentar Ninetales, fazendo Fujiki considerar seu oponente com um pouco mais de respeito. Mas, embora suas forças parecessem equilibradas e a luta continuasse ferozmente disputada, quando a batalha chegou ao clímax, Ninetales de repente irrompeu com uma onda de poderosa energia psíquica. Combinando com suas chamas, ele suprimiu os movimentos de altaria, derrotando-o impiedosamente em um instante. A explosão repentina de poder foi tão fluida quanto água corrente, rápida, decisiva e não deixou espaço para Ana reagir. Tanto Ana quanto Onona ficaram atordoadas. Embora o ginásio Fortrey não seja conhecido por sua força entre os ginásios, senhorita Ana, minhas desculpas, Albus disse desamparadamente, com uma pitada de arrependimento em sua voz. Parece que não seremos capazes de explicar tudo em detalhes. Nesse nível de força, mesmo que a altaria recebesse a Mega Pedra e o Mega Anel que eles trouxeram, e passasse por uma Mega Evolução, ainda estaria longe de ser satisfatório. Sob um ataque total de seu Lucario, não duraria nem 2 rounds. Capítulo 437. Visitante do ginásio Falarbor. Professora, qual você acha que é o propósito dessas duas pessoas ao procurarem um treinador que possua uma altaria? Depois que Albus e Fujiki foram embora, a atual líder de ginásio do ginásio Fortrey, Onona, perguntou à sua professora, Ana. Não tenho certeza, mas ambos são muito fortes. Ter tanta força na idade deles é realmente raro. Ana olhou profundamente na direção em que os dois tinham partido, suspirando levemente. Principalmente porque eles vinham da região de Almia, um lugar sobre o qual ela não sabia muito. Isso deixou Ana ainda mais curiosa. Será que uma região tão pouco conhecida realmente poderia produzir um treinador com tanto potencial? Agora que eles tinham chegado a Oen, ela se perguntava se a presença deles era algo bom ou ruim para a geração mais jovem de treinadores de Oen. Dada a força dos jovens treinadores de Oen, provavelmente havia muito poucos que poderiam forçá-los a ir com tudo na batalha. Por que eles estão procurando um treinador com uma altaria? Onona não conseguia entender, não importa o quanto pensasse sobre isso. Terrance. Professor, você ainda se lembra do Terrance? De repente, lembrando-se de algo, Onona perguntou. O Terrance que uma vez desafiou o ginásio Fortrey? Seu Gravlit uma vez lutou contra meus Vablu e seu altaria. O jovem líder de ginásio do ginásio Falarbor? Ana disse. Aquele garoto. O nome dele tem aparecido em todos os lugares ultimamente. É isso mesmo, ele. Não muito tempo atrás, durante o desafio de Terrance a todos os jovens treinadores de Oen, houve rumores de que ele tinha uma altaria muito poderosa. Infelizmente, durante esse tempo, você e eu estávamos ocupados com a reforma do ginásio Fortrey. Deve ser isso. Naquela época, a razão pela qual ele desafiou o ginásio Fortrey foi provavelmente por causa de sua altaria. Você está dizendo que Terrance pode ser o próximo alvo deles? Ana especulou. É possível. Talvez eles já tenham desafiado Terrance. Onona exalou profundamente. Professor, preciso passar por um treinamento especial para aumentar minha força. Nosso próximo destino é o ginásio Falarbor.
Perguntou Fujiki. O líder de ginásio ali parece ter uma altaria também. Espero que a força dele seja pelo menos passável. Mas só ter força razoável não é o suficiente. Que chatice. Albus acenou com a mão, desamparado. Em sua busca por um treinador adequado com uma altaria, eles já tinham desafiado muitas pessoas. Entre elas, apenas 2 tinham força para ganhar sua aprovação. Para colocar em perspectiva, até mesmo o antigo líder de ginásio do ginásio Fortrey não atendia aos requisitos deles em termos de força. Isso por si só mostrou que aqueles 2 treinadores devem ter sido bem famosos em suas respectivas regiões. Embora a força da altaria dessas 2 pessoas fosse decente, nenhuma delas conseguia ressoar com a pedra-chave e a altarianite. Esse é o verdadeiro problema. O rosto de Albus estava cheio de preocupação. Era tudo por causa daquele estranho dispositivo preso à pedra-chave, que aumentava a dificuldade da mega evolução. Mesmo que encontrassem um candidato adequado, não poderiam prosseguir para o próximo passo do plano. O líder do ginásio de Falarbor parece ser bem famoso em Oin, disse Fujiki. Sim, e ele é aparentemente mais novo que você. E honestamente, eu quase o descartei como uma opção por causa disso. Afinal, como alguém tão jovem poderia ser forte? Mas os rumores sobre ele são bem exagerados, algo sobre ser o melhor treinador entre a geração mais jovem de Oin. Parece interessante. Fujiki olhou para o homem caminhando calmamente à sua frente, relembrando sua infância. Nascido em Almia, uma região sem treinadores, o sonho de Albus era se tornar o treinador mais forte do mundo. Como esse sonho se tornou realidade era um mistério. Por causa do dispositivo irremovível preso à pedra-chave, a mega evolução se tornou mais difícil. No entanto, de acordo com os dados que obtivemos após a mega evolução, o aumento de poder dos Pokémon do tipo Fada e Dragão aumentará significativamente. Dito isso, se um treinador não tiver um vínculo forte o suficiente com seu Pokémon ou não puder suportar a tensão física e mental, é difícil estabelecer uma conexão entre a pedra-chave e a mega pedra, explicou Albus. De qualquer forma, vamos testar esse Terrance, disse Fujiki. Se isso ainda não funcionar, não teremos escolha a não ser voltar nossa atenção para Drake e Lance. Campeões, hein? Para ser honesto, com nosso status, seria difícil abordá-los. Além disso, mesmo com a força de Lucario, ele pode lidar com membros comuns da Elite 4, mas se estivermos contra um campeão da Elite 4, pode ser difícil. Albus murmurou baixinho. Então você tem alguma outra ideia? Fujiki lançou-lhe um olhar. Tudo bem, mas vamos manter esses 2 como último recurso. Honestamente, eu prefiro capturar um altaria eu mesmo e treiná-lo, embora possamos não ter tempo suficiente para isso. 2 dias depois. Ginásio Falarbor. Desde que Terrance saiu, o ginásio Falarbor não realizou oficialmente uma única batalha de ginásio. A maioria dos desafiantes que chegavam marcavam um encontro ou desistiam temporariamente de desafiar o ginásio Falarbor depois de ouvir a explicação de Ayan. Neste dia, o ginásio de Falarbor recebeu 2 visitantes inesperados. Este é o ginásio Falarbor? Isso. Parece que os rumores são verdadeiros, é um ginásio do tipo inseto. Existe mesmo um altaria aqui? Albus caiu em pensamentos profundos antes de rapidamente dar um passo à frente e bater na porta do ginásio Falarbor. No entanto, depois de bater por um tempo, ele de repente sentiu um toque em seu ombro. Virando-se, ele viu Fujiki apontando para um pedaço de papel branco ao lado da porta. Pare de bater. Academia fechada. Droga. Está fechado? Albus deu um tapa na testa, sentindo como se os 2 dias de correria ali tivessem sido desperdiçados. Você está aqui para desafiar o ginásio? Naquele momento, Ayan, tendo ouvido as batidas, saiu da antiga Casa Verde e olhou para as 2 pessoas que pareciam ser treinadores. Sim. Albus respondeu rapidamente. Você é o líder de ginásio do ginásio Falarbor, Terrance? Ayan rapidamente acenou com as mãos. Não, o líder de ginásio está atualmente em outro lugar. Ele provavelmente não poderá aceitar desafios por um tempo. Se você não estiver com pressa, pode voltar depois de algum tempo ou marcar um horário com antecedência. Olha, está escrito claramente naquele papel. Albus olhou para Fujiki. Os 2 trocaram olhares antes de Albus finalmente perguntar. Para onde foi o líder de ginásio? Quanto tempo até ele retornar? Para onde ele foi? Na verdade, Ayan sabia. Parece que a região de Alola. Quanto a quando ele vai voltar? Acho que ele deve conseguir retornar em 10 dias? Alvo. Fujiki. Uma vez estourou em sua testa, mas Albus rapidamente se acalmou e disse. Você pode contatar Terrance e pedir para ele retornar o mais rápido possível? Não estamos aqui para uma batalha de ginásio, mas por outros motivos. Bem, Ayan hesitou. Não se preocupe, apenas passe minha mensagem para ele. Se ele entender, acredito que ficará mais do que feliz em retornar. Albus abriu um sorriso confiante. Capítulo 438. Primeira luta de Vulpix de gelo. Terrance tem uma grande aptidão para a reprodução. Caso contrário, ele não teria conseguido adquirir a maior parte do conhecimento teórico necessário para um criador júnior em apenas 4 anos de autoestudo. Falando nisso, isso também pode ser considerado um dos hobbies de Terrance. Em sua vida anterior, Terrance odiava mais o curso de línguas estrangeiras, enquanto suas matérias favoritas eram biologia e química. De certa forma, o conhecimento de criação se alinhava bem com essa preferência. A criação era uma espécie de prazer. Então, durante o período em que Mestre Vitor o estava ensinando a cuidar de Vulpix de gelo, Terrance aprendeu muito rápido, extremamente rápido. Ele foi ainda mais rápido do que quando Mestre Vitor o ensinou a cuidar do recém-nascido Swablu, principalmente porque Terrance agora já tinha uma base próxima à de um criador intermediário. Poucos dias depois da eclosão do Vulpix de gelo, Terrance estava preparando comida para Vulpix de gelo no Monte Lanakila, enquanto Vulpix de gelo estava deitado em seu ombro, bocejando bonitinho, parecendo que nada daquilo lhe dizia respeito. Esse carinha, mesmo quando Swablu nasceu, ele não recebeu um tratamento tão bom.
com todos os tipos de comida de alta qualidade e suplementos nutricionais durante o processo de aprendizagem, tornando tudo conveniente para a Vulpix de gelo. Zablu começou com batalhas simples e treinamento não muito tempo depois de seu nascimento. Quanto à Vulpix de gelo, Terrance estava ocupado aprendendo a preparar alimentos e suplementos nutricionais, o que atrasou sua atenção a ele por um tempo. No entanto, vendo Vulpix de gelo ficando cada vez mais preguiçoso, até mesmo se enrolando como uma bola em seu ombro, Terrance sentiu que era hora de fazer algumas mudanças. Embora fosse normal que os recém-nascidos fossem um pouco preguiçosos, se isso se tornasse um hábito, seria difícil corrigir depois. Pó de neve, chicote de cauda e estilhaço de gelo. Com apenas esses 3 movimentos, não seria fácil escolher um oponente. Quanto ao treinamento, Terrance sentiu que não havia muito sentido agora. Vulpix de gelo sabia muito poucos movimentos. O equipamento de treinamento era insuficiente e Terrance ainda não estava totalmente familiarizado com as estatísticas de Vulpix de gelo. Não havia necessidade de planejar seu caminho tão cedo. Seria melhor se pudesse ser como Gravlit, deixá-lo exibir seus instintos naturais primeiro e então ter Terrance guiando-o. Isso seria mais significativo. Vamos encontrar um treinador para uma batalha? Esfregando as orelhas fofas do pequeno Vulpix, Terrance sentiu uma sensação fria nas pontas dos dedos. Não eram apenas as orelhas. Todo o corpo emitia um frio, fazendo Terrance querer deixar a montanha nevada e retornar para Oen. Cidade de Falarbor tinha um clima relativamente quente. Abraçar Vulpix de gelo naquele lugar definitivamente seria muito confortável. Após informar o mestre Vitor, Terrance começou a descer a montanha. Treinadores que vinham ao Monte Lanakila raramente ficavam no cume, a maioria ficava mais abaixo. Se Terrance quisesse encontrar um oponente, ele não encontraria um no topo. Mesmo que ele conseguisse encontrar um, eles geralmente seriam treinadores bem fortes. Caso contrário, eles não teriam confiança para escalar o cume sozinhos. Como se estivesse dando um passeio, Terrance acompanhou o pequeno Vulpix enquanto eles desciam. Enquanto caminhavam, ele se lembrou dos movimentos de Vulpix. Com apenas 3 movimentos, seria melhor escolher um oponente que fosse um treinador novato ou um treinador casual. Caso contrário, Vulpix não conseguiria lidar com isso. Terrance queria encontrar alguns Pokémon selvagens, mas parecia que não havia oponentes adequados para Vulpix de gelo no Monte Lanakila. Se ao menos isso fosse MT, Chimney, Wurply e Magikarp seriam provedores de experiências perfeitas. Eu escolho você. Depois de vagar por um longo tempo, os olhos de Terrance brilharam. A garota segurando um rovete parecia uma treinadora novata. Seu rosto jovem, juntamente com a falta de familiaridade que ela demonstrava em relação ao mundo exterior enquanto seguia seus companheiros, sugeriam que ela havia começado recentemente sua jornada como treinadora. Com licença, você é uma treinadora? Você estaria interessada em uma batalha? Terrance caminhou até a garota de rabo de cavalo e perguntou. Ele raramente tomava a iniciativa de convidar outros para a batalha. Deveria ser assim, certo? É eu? A garota, que foi abordada de repente, apontou nervosamente para si mesma e disse, acho que sou uma treinadora. Mas, batalhando e tudo mais? Tana, essa é uma ótima oportunidade. Você não sempre quis lutar junto com Rovete? Os 2 companheiros na frente da garota viram alguém lançando um desafio, olharam para Terrance e o Vulpix de gelo em seu ombro e falaram. Terrance também parecia um novato, então os 2 lutando um contra o outro pareciam uma combinação perfeita. Mas, você vai usar esse Vulpix? Tana olhou para cima e perguntou. Ah, sim, eu planejo ter essa batalha com Vulpix. Será a primeira vez que eles lutarão também, Terrance respondeu. Rovete é do tipo grama e voador, enquanto Vulpix é do tipo gelo. Não tem como eu vencer essa batalha. Tana brincou com os dedos antes de abaixar a cabeça rapidamente de novo. Terrance. Terrance se sentiu um pouco estranho, sem saber o que dizer. Ele deveria elogiar essa garota por sua sólida compreensão de conhecimentos básicos, ou, tipo, embora Rovete tenha uma desvantagem em tipo, não é completamente sem chance de vencer. Rovete pode voar, o que é uma vantagem em si, um de seus companheiros raciocinou seriamente, aparentemente tentando ajudá-la a superar sua hesitação e dar um passo em direção a se tornar uma verdadeira treinadora. E assim, sob o incentivo contínuo de seus 2 companheiros, a menina finalmente reuniu coragem. Tana, meu nome é Tana, e está minha amiga Rovete. Por favor, cuide de nós. Eu sou Terrance. O Pokémon que estou enviando é esse pequeno. Terrance sinalizou para Vulpix de gelo que era a hora da batalha. No entanto, Vulpix de gelo ainda parecia bastante relutante. A batalha foi uma partida 1 contra 1, com os 2 companheiros de Tana assumindo voluntariamente o papel de árbitros. Rovete contra Vulpix, a batalha começa. Vulpix, use neve em pó. Terrance imediatamente deu seu comando sem hesitação. Rápido, use folhagem. Ao ver Vulpix soprando o pó de neve do chão, Tana rapidamente deu sua ordem. O corpo redondo de Rovete voou pelo ar, batendo suas asas enquanto a folhagem verde era carregada pelo vento, colidindo com a neve em pó. Use fragmento de gelo, continuou Terrance. Embora Vulpix nunca tivesse estado em batalha antes, sua velocidade de reação era incrivelmente rápida. Ao ouvir o comando de Terrance, ele imediatamente seguiu com o movimento. No momento seguinte, Vulpix de gelo balançou sua cauda, formando vários pedaços de gelo e rapidamente os arremessando em direção a Rovete. Ah! Desvie rápido! Tana gritou alarmada. Os pedaços de gelo de Vulpix voaram em alta velocidade. Logo depois que folhagem e pó de neve cancelaram um ao outro, ele imediatamente seguiu com outro movimento, agindo em nada como um Pokémon recém-nascido. Rovete entrou em pânico. Vendo os pedaços de gelo vindo em sua direção, ele se virou e tentou correr. Terrance. Os 2 companheiros de Tana bateram suas cabeças. Rovete, seu idiota. Quem vira as costas e corre para desviar de um ataque?
Com certeza, Rovete não foi rápido o suficiente para ultrapassar os pedaços de gelo que se aproximavam. 2 pedaços de gelo o atingiram de frente, e o pássaro bobo foi nocauteado. Ao ver que havia derrotado seu oponente, o pequeno Vulpix, que nunca havia experimentado uma batalha antes, imediatamente pulou de excitação. Ele pulou no ombro de Terrance, aparentemente pedindo elogios. Muito bem feito, disse Terrance com um sorriso. Capítulo 439, Mega Evolução. A novata treinadora chamada Tana perdeu sua primeira batalha assim. Seus 2 companheiros rapidamente foram confortá-la, dizendo que ela tinha se saído bem. Terrance sentiu que ficar ali por mais tempo poderia não ser apropriado, então ele rapidamente encontrou uma desculpa para ir embora. No entanto, ele não tinha ido muito longe quando seu comunicador de repente recebeu uma mensagem. É o Ayan. Poderia ter acontecido alguma coisa no ginásio? Terrance se perguntou enquanto abria a mensagem e lia cuidadosamente. Em pouco tempo sua expressão mudou drasticamente. Essa mudança repentina em sua aura fez até o Vulpix de gelo em seu ombro estremecer. Ele não tinha ideia do porquê a expressão de Terrance de repente ficou tão séria. Mega evolução? Altaria, pedra evolutiva? As pupilas de Terrance se contraíram. Mega evolução era uma das poucas memórias fragmentadas que lhe restavam do anime de TV em sua vida passada. Ele havia pesquisado mais a fundo, mas era apenas uma lenda circulando na região de Kalos. No mínimo, ele ainda não tinha visto nenhum treinador usando Mega evolução neste momento. Quanto às condições necessárias para Mega evolução, Terrance tinha uma pequena compreensão, mas não em muitos detalhes. Pequeno Vulpix, você pode retornar para a Pokébula por enquanto? Terrance falou com Vulpix. Depois de chamá-la de volta para a Pokébula, ele imediatamente subiu a montanha para se encontrar com o Mestre Vitor. Ele planejou perguntar ao Mestre Vitor sobre isso. Neste momento, o Mestre Vitor ainda estava aqui, fazendo sua própria pesquisa. Quando viu Terrance correndo, ele perguntou surpreso: Terrance, o que há de errado? Onde está Vulpix? Mestre Vitor, Terrance respirou fundo e disse: não vamos falar sobre isso por enquanto. Você sabe sobre Mega Evolução? Mega Evolução. A expressão do Mestre Vitor instantaneamente ficou séria. Qual é o problema? Eu sei sobre isso. Mega Evolução. É real, não é? Perguntou Terrance. Mega Evolução. Mestre Vitor ponderou por um momento antes de dizer: há muito tempo, um treinador viajou para a região de Kalos com um Lucario e descobriu 2 pedras misteriosas, levando ao primeiro caso registrado de Mega Evolução. A chave para Mega Evolução está na ressonância entre a pedra-chave carregada pelo treinador e a Mega Pedra segurada pelo Pokémon. Dizem que somente quando o vínculo entre um treinador e seu Pokémon é profundo o suficiente, o poder oculto das 2 pedras pode ser liberado. Quando os corações do treinador e do Pokémon estão em sincronia, e as 2 pedras ressoam, o Pokémon passa por Mega Evolução. As informações sobre a Mega Evolução que você obteve são da lenda registrada nesta biografia, não são? Perguntou Mestre Vitor. Milímetro. Terrance assentiu. Essa era a única lenda conhecida sobre a Mega Evolução circulando no público, e era extremamente bem escondida. Se ele não tivesse procurado deliberadamente por ela, ele não saberia nada sobre ela. Essa lenda é verdadeira. Já existem treinadores que possuem a habilidade de usar a Mega Evolução, disse Mestre Vitor. Eu mesmo possuo uma pedra-chave e uma Mega Pedra. Mestre Vitor, você... Terrance ficou chocado. Mestre Vitor possuía ambas as pedras para a Mega Evolução? A informação sobre a Mega Evolução não é mais um segredo entre certas facções. No entanto, a Liga ainda não permitiu essa forma de evolução em batalhas regulares e até mesmo escondeu essa informação deliberadamente, disse Mestre Vitor. Escondendo essa informação, Terrance ponderou. Há 2 razões, Mestre Vitor não se conteve. A primeira é a raridade da Pedra-chave e da Mega Pedra. Atualmente não há uma maneira eficaz de encontrar essas 2 pedras. Como você pode imaginar, se a Mega Evolução fosse conhecida, isso deixaria todos os treinadores em frenesi. O valor dessas 2 pedras superaria o de qualquer outro tesouro raro no mercado. A segunda razão é o impacto da Mega Evolução. Eu coletei Mega Pedras para estudar a genética Pokémon através da Mega Evolução. A Mega Evolução é o limite para os Pokémon evoluírem para um nível mais alto de vida, ou é um nível mais alto de evolução? Ou ela estimula o poder oculto na linhagem dos Pokémon, permitindo que eles manifestem suas formas antigas? Mestre Vitor suspirou. Mas um fator comum é que a Mega Evolução requer um vínculo profundo entre o Pokémon e seu treinador. Caso contrário, um Pokémon que passa pela Mega Evolução pode ser incapaz de controlar seu poder e ficar furioso. Isso não é exagero. Nos primeiros dias da pesquisa da Mega Evolução, havia pesquisadores que eram feridos por seus próprios Pokémon devido à Mega Evolução. Esconder essa informação é, de certa forma, uma medida para proteger os treinadores. Se eles não tiverem a habilidade de controlar a Mega Evolução, esse poder pode levar a consequências sérias. Até que a Mega Evolução seja completamente compreendida, ninguém ousa deixar uma força tão formidável ser livremente acessível ao público, disse Mestre Vitor balançando a cabeça. Então, por que você está perguntando sobre Mega Evolução? Como considerava Terrance seu discípulo, Mestre Vitor casualmente compartilhava esses segredos aos quais treinadores comuns não tinham acesso. Tendo entrado em contato pessoalmente com a Mega Evolução, ele não a considerou um poder perigoso. Pelo contrário, Mestre Vitor acreditava que esse poder inevitavelmente chegaria aos olhos do público, mais cedo ou mais tarde. Era apenas uma questão de tempo.
Acabei de receber notícias sobre uma altarianite, e parece que também há uma pedra-chave. Terrance respirou fundo e revelou essa informação chocante. Mestre Vitor ficou imediatamente surpreso. Mesmo com seu status, obter esses dois itens exigiu um esforço tremendo. Dado que não havia um método confiável para localizar mega-pedras, a pedra-chave e a mega-pedra não eram diferentes de itens lendários. Mas com o status atual de Terrance, como ele entrou em contato com informações tão ocultas? Duas pessoas estranhas vieram ao ginásio Falarbor. Parece que eles têm a mega-pedra de altaria. Terrance também achou inacreditável. Ele continuou, eles sabem que eu tenho uma altaria. Talvez seja por isso que me procuraram, mas ainda não sei suas intenções. Volte imediatamente. Mestre Vitor disse decisivamente. Retorne para Oen imediatamente. Se essa informação for verdadeira, faça o que for preciso para obter a pedra-chave e a mega-pedra. Não importa quais condições eles estabeleçam, tente concordar. Se você enfrentar qualquer dificuldade, eu o ajudarei. Não, eu irei para Oen com você. Essas duas pedras não podem ser perdidas. Somente no nível do Mestre Vitor alguém poderia realmente entender o quão valiosas são a pedra-chave e a mega-pedra. Ele poderia até dizer com certeza que no futuro, qualquer treinador que não conseguisse controlar a mega-evolução nunca alcançaria o auge dos treinadores. Pedra-chave e mega-pedra já são incrivelmente raras, mas as pedras evolutivas correspondentes são ainda mais raras. Para o Mestre Vitor, o aspecto mais difícil da mega-evolução não era apenas obter a mega-pedra correspondente ao Pokémon, mas também formar um vínculo profundo suficiente com o próprio Pokémon. Agora que tal oportunidade se apresentou a Terrance, não havia como Mestre Vitor deixá-lo perdê-la. Mesmo que ele tivesse que gastar uma quantia astronômica de dinheiro para comprar a mega-pedra, aos olhos de Mestre Vitor, valeria a pena. Capítulo 440, o Cotoco chocado. Retornando para a cidade de Falarbor, Albus e Fujiki esperaram Ayan notificar Terrance e trazer notícias. Não demorou muito para que o surpreso Ayan viesse procurá-los. Terrance retornará imediatamente. Por favor, seja paciente e espere um pouco. E vocês também são bem-vindos para ficar no ginásio de Falarbor como nossos convidados. Ayan não sabia o quão atraentes as palavras Mega Evolução eram, mas pela reação de Terrance, ficou claro que essas duas pessoas eram muito importantes. Sem ousar adiar por medo de arruinar os negócios de Terrance, Ayan não perdeu tempo e rapidamente repassou a mensagem a eles. Sem problemas, sem problemas. Contanto que ele consiga voltar dentro dos 3 dias combinados, tudo bem. Albus disse com um sorriso. A propósito, o que foi isso? Você disse que somos bem-vindos para ficar no ginásio Falarbor como convidados? Agora que você mencionou, nós realmente não temos um lugar para ficar por enquanto. Fujiki lançou-lhe um olhar furioso, mas não impediu Albus. Sem uma identidade de treinador, eles não poderiam ficar no centro Pokémon. Comparado a montar uma barraca na natureza, ter um lugar para ficar no ginásio Falarbor seria muito melhor. Deixe comigo. Há algumas salas vagas no ginásio. Com um pouco de arrumação, elas estarão prontas para uso, disse Ayan. Os dois se acomodaram no ginásio Falarbor sem hesitar, enquanto Ayan não tinha ideia de que tipo de pessoas ele estava hospedando. Enquanto isso, bem longe na região de Alola, Terrance estava correndo de volta para Oen sem parar. O ambiente aqui não é ruim. Será que eles vão nos fornecer refeições? Albus inclinou a cabeça para trás, perdido em pensamentos. Vou sair para dar uma volta. Fujiki o ignorou e saiu do ginásio Falarbor sozinho. Calendário da Liga, ano 217, Fujiki havia perdido a noção de quanto tempo estivera longe de sua cidade natal. Mas não havia mais ninguém com quem ela se importasse em Almia, então talvez isso estivesse bem. Cidade de Falarbor agora havia se desenvolvido consideravelmente. Graças ao MT, Shinei, ginásio de Falarbor e concursos Pokémon, muitos treinadores visitaram este lugar. Atualmente, cidade de Falarbor exala uma atmosfera de prosperidade, vivacidade e harmonia. Desde que deixou a equipe Pesadelo, Fujiki raramente teve tempo para realmente experimentar o mundo exterior. Em vez disso, ela estava constantemente viajando por vários assuntos. Agora, aproveitando essa rara oportunidade, Fujiki queria dar uma boa olhada em cidade de Falarbor. Ei! Você é um treinador? Quer lutar? Um estranho de repente chamou Fujiki. Embora Fujiki tivesse suportado os pesadelos e as provações sangrentas da Ilha do Pesadelo, seu temperamento não era particularmente ruim, nem era particularmente bom. A indiferença havia se tornado sua principal maneira de lidar com as coisas. Na Ilha do Pesadelo, ela teve mais sorte do que a maioria das pessoas, então não desenvolveu nenhum hábito particularmente desagradável. Mas mesmo assim, quando confrontada com o desafio de um ninguém aleatório, ela não tinha interesse em responder. Ela virou seu olhar para o treinador de boca grande que a chamou, imediatamente dando a ele um olhar frio e penetrante. Uau, que olhar gelado! A pessoa que havia chamado Fujiki congelou, murmurando para si mesmo em sua mente. Deixa pra lá. Acabei de lembrar que tenho outra coisa para fazer, então nada de batalha. Chato. Fujiki não estava com vontade de lutar naquele momento. Ela só queria um tempo sozinha. Se fosse Albus, aquele fanático por batalhas, ele poderia ter ficado emocionado. Este lugar parece ser uma região agrícola. Enquanto caminhava pela cidade de Falarbor, Fujiki obteve uma compreensão preliminar da cidade. Por curiosidade, ela seguiu em direção às fazendas de cidade de Falarbor. Ao longo do caminho, ela viu muitos moradores ocupados trabalhando nos campos. Olá, um treinador visitante, hein? Bem-vindo, bem-vindo. Aqui, quer experimentar uma pera de gelo? Uma senhora idosa viu Fujiki e a elogiou dizendo, que moça bonita. Pera de gelo. Fujiki olhou fixamente para a fruta salpicada na mão da mulher e balançou a cabeça. Obrigada. Com isso, ela deixou a área. As pessoas aqui parecem muito amigáveis.
Fujiki murmurou para si mesma enquanto começava a andar em outra direção. No entanto, ela não tinha ido muito longe antes de parar de repente no lugar, seu olhar travando em uma mulher na sua frente. Aquela mulher também a notou. Ela não conseguiu conter sua expressão chocada, como se tivesse acabado de ver algo inacreditável. É você. Depois de um longo momento de atordoamento, Kotoko finalmente se acalmou. Por que você está aqui? Você é uma das sobreviventes da Ilha do Pesadelo. Fujiki olhou para ela calmamente e disse, o que você está fazendo aqui? A expressão de Kotoko mudou várias vezes antes que ela finalmente dissesse, desamparada. Vamos conversar em outro lugar. Floresta de Falarbor. Fujiki seguiu atrás de Kotoko quando chegaram aqui. Ela olhou curiosamente ao redor, achando o lugar bem interessante. Alguém havia desenvolvido esta área? Estacas de madeira, pedras e grandes crateras. Fujiki imediatamente reconheceu que aquele era um lugar para treinar Pokémon. Você ainda está treinando? Ela perguntou. Estou acostumada. Kotoko ficou em silêncio por um momento antes de responder. Mas é só um treinamento físico e de reação básico. Eu tenho uma pergunta. Ele está com você? Ele? Fujiki ponderou por um momento e disse. Você quer dizer ao Bus, certo? Sim. Com suas identidades, por que vocês dois apareceram aqui? Vocês não têm medo de serem descobertos? Kotoko perguntou com raiva. Com medo de quê? A princípio Fujiki não entendeu, mas quando percebeu o que Kotoko queria dizer, ela caiu na gargalhada. Além de vocês, sobreviventes, ninguém mais sabe sobre nós. A menos que vocês nos tenham traído. Claro que isso é impossível. Kotoko disse com firmeza. Então não há nada com que se preocupar, disse Fujiki com indiferença. Tudo bem, agora você pode me dizer por que veio para a cidade de Falarbor? Perguntou Kotoko. Esta é sua cidade natal, não é? Você parece nervoso, observou Fujiki. Kotoko permaneceu em silêncio. Ela queria dizer que não era da conta dela, mas, falando estritamente, esses dois salvaram sua vida. Sim, está em minha cidade natal. Eu só quero ficar aqui e viver uma vida pacífica. Não quero mais me envolver com os assuntos da equipe Pesadelo. Não se preocupe. Estamos apenas de passagem. Em alguns dias partiremos e não lhe causaremos problemas. Fujiki a tranquilizou. Obrigada, disse Kotoko lentamente. Ele não está com você? Não, ele provavelmente está dormindo, disse Fujiki, inclinando a cabeça levemente pensativa. Recuperando o sono. A boca de Kotoko se contraiu levemente. Tem algum restaurante em cidade de Falarbor? Fujiki de repente pensou em algo importante e perguntou a Kotoko. Algumas famílias administram negócios assim. Vou te levar lá. Kotoko exalou e disse. Então terei que incomodá-lo. Mas antes disso, precisamos ir acordar ao Bus. Alvo. A expressão de Kotoko se tornou complicada à menção daquele nome. O melhor entre os 300 sujeitos de experimento da Ilha do Pesadelo, o indivíduo aterrorizante que destruiu sozinho o time Pesadelo. Ela ainda não tinha ideia de que tipo de monstro ele era. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.